Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 22. Reis, capítulo 22, é a história, talvez bem conhecida dos irmãos aqui, a história do rei Josias. Uma criança, com 8 anos de idade, ele começou a reinar em Israel, obviamente com um tutor, um sacerdote de Deus que o instruía, porque ele não tinha ainda a idade do juízo para dirigir, mas com 16 anos de idade ele já começou a fazer algumas reformas. E a palavra de Deus aqui nesse texto de 1 Reis dizia que era um homem conforme a vontade de Deus, fazia as coisas que agradavam a Deus, fazia as coisas que Deus aprovava. Ele tinha por pai um rei chamado Amon, foi um homem que não fazia as coisas que Deus aprovava, pelo contrário, é um homem que se entregava à idolatria, adorava outros deuses, não obedecia os mandamentos do Senhor, não respeitava os mandamentos do Senhor. Assim como o vô dele, Manassés, talvez o pior dos reis que Israel já teve em termos de obediência à palavra de Deus. Porque além de desobedecer à palavra de Deus e respeitar a Deus, ele adorava a outros deuses, a ponto de queimar os seus filhos no fogo em adoração a outros deuses. Então pensa num cara totalmente longe da vontade de Deus. Era o tal do Manassés. Apesar que depois, nos últimos dias da vida dele, quando ele estava já entregue à morte, Deus tinha castigado ele, um exército babilônico, se não me engano, entrou lá e acabou com a vida dele. Ele em prisão, ele clama a Deus, se arrepende dos seus pecados, e Deus o perdoou. Esse é o vô de Josias. Mas nesse texto que eu pedi para você abrir, o primeiro versículo já fala que ele era um menino que resolveu fazer a vontade de Deus e andava conforme os ensinamentos, conforme o padrão de vida e comportamento do rei Davi. E ele não se desviava nem para a esquerda e nem para a direita. Então, eu não vou ler todo o texto, porque eu teria que ler os dois capítulos, capítulo 22 e o capítulo 23. Mas eu estou dando aqui um panorama geral, uma história já bem conhecida, de que ele resolveu fazer a vontade de Deus, e ele levou todo Israel a fazer a vontade de Deus. Ele expulsou todos os deuses estranhos, ele proibiu os cultos estranhos, ele derrubou os templos de Baal, de Astarote, ele mandou embora os profetas, ele profanou os templos dos esquisitos que estavam lá no reino de Israel. Ele fez uma reforma espiritual em Israel. E o seu reino foi próspero. E Deus abençoou a sua vida por esse temor, pelo fato de ele ter buscado ao Senhor. Mas eu queria tirar aqui algumas lições, alguns princípios que ocorreram na vida de Josias e que nós aqui podemos aproveitar isso para a nossa vida de uma maneira efetiva, de uma maneira prática, no nosso dia a dia. Bom, dando esse resumidão aí do contexto da vida do rei Josias, eu vou ler com os irmãos aqui só os primeiros 7 versículos. Os irmãos acompanham comigo aí, 2 Reis, capítulo 22, versículos de 1 a 7. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Gedida, filha de Adarias, que era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias, neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: vá ao sumo sacerdote Hilquias e o mande a juntar prata que foi trazido do templo do Senhor, para os guardas das portas recolherem do povo, que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor.
e os carpinteiros, os construtores, os pedreiros. Além disso, comprarão madeira e pedras lavradas para repararem o templo. Mas eles não precisarão prestar contas da prata que lhes foi confiada, pois estão agindo com honestidade. Amém. Então, Josias, ele tinha no seu coração uma predisposição, em buscar a Deus. Ele tinha uma vontade de fazer a vontade de Deus, uma redundância, mas ele tinha desejo de conhecer a Deus, de viver conforme o padrão que Deus planejou para ele e para Israel. Mas vamos perceber que no texto que eu li aqui no capítulo, do versículo 1, o texto afirma que ele andou e fez aquilo que Deus aprovava, conforme o testemunho, conforme Davi. Então você tem que imaginar o que estava acontecendo. Ele conhecia a história do rei Davi, ele conhecia o seu amor para com Deus, ele viu o testemunho de vida do rei Davi e falou assim: é esse o caminho que eu vou ter, é isso que eu vou fazer, porque ele foi um homem próspero que agradou o Deus de Israel. Então é a ele, é dessa maneira, é dessa forma que eu vou fazer, eu vou imitar o rei Davi, e de certo eu vou estar fazendo a vontade de Deus, e consequentemente eu serei abençoado por Deus e terei sabedoria para cuidar desse povo, porque eu sou apenas uma criança. E quando ele começou a buscar fazer a reforma aqui, eu já estava com 16 anos, eu sou apenas um adolescente. Interessante que, fazendo uma analogia para os dias de hoje, e também olhando para a vida do rei Josias, vocês vão perceber que, apesar dessa vontade, apesar dessa predisposição do rei Josias de fazer a vontade de Deus, apesar dele já começar a iniciar uma reforma, se você continuar, se você ler o capítulo 34 de 2 Crônicas, você vai ter alguns detalhes da vida das ações do rei Josias, você vai ver que ele realmente falou: vamos todo mundo buscar o Senhor, e aqui eu sou rei, eu que mando nesse negócio, e aqui não vai ter Satanás mais aqui nesse negócio não. Não vai ter mais adoração para Baal, adoração para nada. É só Deus, que é o único Senhor. E ele começou a fazer aquilo que era certo. Ele começou a praticar boas obras. Ele começou a virar em direção a Deus. No entanto, isso não era suficiente. E não foi suficiente para o rei Josias. Irmãos, nós estamos vivendo uma época em que muitas pessoas se apontam ou se afirmam, se posicionam em direção a Deus, que tem boa vontade no seu coração de fazer aquilo que é certo, de fazer aquilo que Deus se agrada. Mas ainda isso não era suficiente, não é suficiente na vida de muita gente, apesar da predisposição de buscar a Deus, porque o caminho que nós temos que trilhar ao encontro com Deus, só conseguimos fazer se Deus for ao nosso encontro. Não tem como a gente buscar a Deus por nossa própria força. Apesar da boa vontade que a gente tem, apesar da boa vontade de querer fazer aquilo que é certo, de buscar a vontade de Deus para a nossa vida, o pecado, a nossa natureza pecaminosa, a nossa fraqueza espiritual não nos dá chance de encontrar a Deus, a não ser se Deus vier ao nosso encontro. O caso de Josias não é o único. Na Bíblia a gente tem dois casos interessantes. Tem lá em Atos capítulo 10 a história de um homem chamado Cornélio. Ele não era judeu, ele era um prosélito. O que é isso? É uma pessoa que cria na palavra de Deus, que cria na lei de Moisés, mas ele não era judeu. Mas ele cria, então ele ia ao templo, ele adorava o Senhor, ele participava das sinagogas, vamos dizer assim, das igrejas da época, e ele servia ao Senhor com seus bens. Ali falava com jejum, com oração, ele buscava ao Senhor, mas aquilo não era suficiente para a vida de Cornélio. A Bíblia também conta a história de um eunuco. Logo depois, no começo do livro de Atos, quando o evangelho começou a se espalhar depois da perseguição lá em Jerusalém, está lá um rapaz chamado Filipe, e Deus fala para ele sair da cidade de Cesareia, sair andando por um caminho, e lá naquele caminho ele encontra uma carruagem, e na carruagem está lá um eunuco com o livro de Isaías na mão, tentando ler e não entendendo nada.
E aí Deus fez com que ele tivesse um encontro com Filipe, e através de Filipe um encontro com a verdadeira da palavra de Deus com o Senhor. Os irmãos conhecem a história, sabem que depois que o eunuco entendeu quem era Jesus, depois que ele entendeu a palavra, ele se rendeu, chegou para Filipe e falou assim: o que me impede de ser batizado? Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E que coisa maravilhosa, se você crê, nada te impede. E aí Filipe batizou e desapareceu na frente dele, teletransporte. O Espírito Santo fez um teletransporte. E aquele eunuco, aquele negão da rainha de Candace, dos etíopes, chegou na sua terra transformado pelo poder da palavra de Deus. Ele tinha vontade de conhecer a Deus, ele tinha vontade de servir a Deus, ele tinha boa intenção, ele estava direcionado para o caminho, mas se Deus não vier e não trazer, se Deus não adiantar ao caminho que nós estamos traçando e nos conduzir à sua palavra, não adianta. Deus teve que fazer uma operação totalmente extraordinária para que a palavra de Deus chegasse naquele etíope. Deus também fez uma operação extraordinária para que a palavra de Deus chegasse ao nosso amigo Cornélio. Lá também, em Atos capítulo 10, em que Pedro foi aparecer na casa dele, amando do Senhor. Olha, vai vir chegar dois rapazes aqui, vai com eles lá na cidade de... Ele estava em Jope, não lembro qual cidade agora. Mas vai lá na cidade do Cornélio e fala tudo aquilo que é necessário que ele saiba. Apresente-me a palavra, a minha palavra para ele. Josias é a mesma coisa. Josias tinha um coração com boa vontade de fazer e querer fazer a vontade de Deus. Então aquilo que ele sabia que tinha que ser feito, ele começou a fazer. E ele fez. E quando ele se direcionou, se posicionou em busca da vontade de Deus, então Deus foi ao encontro dele. Irmãos, temos que prestar atenção que muitas vezes nós estamos ao redor de pessoas que estão querendo Deus, que querem Deus, mas não conseguem encontrá-lo, porque a palavra de Deus não chega a eles. Às vezes é pela ética, não, eu quero ser uma pessoa ética, uma pessoa com moral, uma pessoa que faz tudo certinho, e assim eu quero buscar Deus, mas isso não é suficiente. Não, eu vou procurar uma religião, eu vou participar de um grupo evangélico, de uma igreja protestante, ou de uma igreja XYZ, tanto faz. E a pessoa vai, e aquilo ainda não é suficiente. Religiosidade não é suficiente. A boa vontade do homem não é suficiente. Mas já é uma boa coisa, porque você está se posicionando, e aí, fatalmente, a palavra de Deus, o Senhor vai ter um encontro real contigo, vai transformar a sua vida. Foi isso que aconteceu com o rei Josias, foi assim que aconteceu com todos os outros que não estão na Bíblia, e é assim que acontece nos dias de hoje por aí. Pessoas que buscam a Deus e acabam encontrando a Deus. Mas a vontade de buscar a Deus ainda não é o suficiente. Por que eu estou dizendo isso? Vamos continuar lendo o versículo 8 aí, 2 Reis 22, versículo 8. Então eu li até aqui, e o que nós vemos aqui foi Josias aqui falando para o pessoal: vamos reformar o templo que está abandonado, está zoado, tem um monte de estátua lá de Deus estranho lá dentro, joga tudo aquilo fora, e aquele dinheiro que foi juntado para fazer reforma, pega aquele dinheiro lá e dá para os líderes lá, e vamos começar a trabalhar, vamos limpar esse templo, vamos reformar, vamos comprar madeira, mármore, vamos lá no material de construção, e vamos arrumar esse negócio, porque está tudo bagunçado, e a casa do Senhor não pode ficar assim. Então, é esse versículo aí, que nós lemos aqui no capítulo, nos versículos de 1 a 7, no capítulo 22, em que Josias se predispôs a fazer e a reformar o templo de Deus. Versículo 8. Então, o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei do templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e aos supervisores do templo. E o secretário Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã leu o livro para o rei. E assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes e deu essas ordens ao sacerdote Ilquias e a Acã:
filho de Safã, e Aquibor, filho de Micaías, ao secretário Safã, e auxiliar real de Asaías. Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo, e por todo Judá, acerca do que está escrito nesse livro, que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois nossos antepassados não obedeceram a palavra desse livro, nem agiram de acordo com tudo o que nele está escrito a nosso respeito. O sacerdote Ilquias, Aicã, Aquibor, Safã, Asaías foram falar com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tibá e neto de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. E ela lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, diga ao homem que enviou a mim, que assim diz o Senhor, trarei desgraça sobre esse lugar e sobre os seus habitantes, e tudo o que está escrito no livro que o rei de Judá leu, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocaram a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito, e a chama da minha ira arderá contra esse lugar, e não será apagada. Diga ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu, já que o seu coração se abriu, e você se humilhou diante do Senhor, e ao ouvir o que falei contra esse lugar, e contra os seus habitantes, que seriam arrasados, amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que eu vou fazer neste lugar. Amém. Até aqui. Amém. E eles então levaram a resposta ao rei, a resposta da profetisa Ulda. Muito bem. Na reforma, acharam o livro da lei. A Torá, a palavra Torá significa lei. Alguns dizem que é o livro todo, os 5 livros, Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Alguns dizem que foi só Deuteronômio. Não faz diferença, porque é a palavra de Deus que estava sendo ali descoberta. E, como nós vemos na narrativa, a palavra de Deus foi levada até ao rei, e Safã leu a palavra de Deus diante do rei, e quando o rei ouviu a palavra de Deus, ele ficou desesperado, a ponto de rasgar as vestes. Rasgar as vestes naquela cultura era em sinal de uma tragédia. Quando alguém passava por uma grande tragédia, uma grande catástrofe, as pessoas rasgavam as suas vestes, colocavam cinza na cabeça e se jogavam num monte de cinza e ficavam ali gritando, gemendo, chorando, e dependendo da situação, amaldiçoando a sua vida, amaldiçoando a vida de todo mundo. Era sinal de tragédia, era a cultura daquela época. Quando o rei ouviu aquelas palavras, a palavra de Deus, o coração dele se derreteu de terror, porque ele entendeu que se aquela palavra era a palavra de Deus e era verdade, então Deus estava em uma grande ira com o seu povo, como de fato estava. Mas Deus, ao olhar para a reação do rei, ele teve misericórdia daquele rei, e aí ele disse para aquele rei, prometeu para Josias: você não vai ver aquilo que eu vou fazer com Israel, porque eu vou abençoar o seu reinado. Você vai, aqui parece que hoje, Deus está falando que está matando, vou matar você, não, ele está falando assim, você vai em paz. Quando Deus falou assim, você vai em paz ao sepulcro dos seus pais, é que ele viveria todo o tempo que ele tinha que viver aqui, debaixo da mão de Deus e da graça do Senhor, e que Deus não ia destruir, que não ia pesar a mão, que não ia derramar sua ira sobre Israel, por causa do temor dele com relação à palavra de Deus. Legal. Eu queria discutir com os irmãos, eu queria fazer os irmãos meditarem numa situação que, trazendo isso para os nossos dias hoje, é uma coisa inusitada, é uma coisa que só nos nossos dias acontece, e a gente precisa entender esse desafio para a nossa vida. Quando Safã, o sacerdote, estava lendo a palavra de Deus para o rei entendeu toda a palavra.
lido na língua dele. A Bíblia foi escrita no aramaico, no hebraico, se não me engano, no Velho Testamento. E no Novo Testamento, o grego. Ele ouviu, porque ele conhecia a linguagem. Ele entendeu todos os textos e contextos, porque ele vivia naquela cultura, ele sabia os comportamentos. Como eu acabei de falar com os irmãos aqui, eu tenho que explicar, por exemplo, por que rasgaram as vestes, porque isso não faz parte da cultura do brasileiro, rasgar as vestes quando ele está passando por alguma tragédia. Ninguém sai rasgando a veste e gritando para a rua. Se a gente vê uma pessoa fazer isso, a gente chama um louco, maluco. Não vai pensar que aconteceu uma grande tragédia na vida daquela pessoa. A pessoa enlouqueceu. Não faz parte da cultura. Mas Josias entendeu perfeitamente a palavra de Deus, porque ele vivia dentro daquele contexto, ele sabia o que estava sendo falado, e a palavra foi diretamente para aquele povo. Nós temos um grande desafio de transmitir a palavra de Deus de uma maneira que as pessoas da nossa época, da nossa cultura, entendam. Porque se eu transmito a palavra de Deus de uma maneira que as pessoas não entendem, ou não entendem todo, ou só parte, a mensagem ficará mal entendida. E a palavra mal entendida é pior do que não entendida. Porque existe um Deus que é zeloso em cumprir as suas promessas, é zeloso em cumprir também a sua palavra em tudo. E se a gente não conhece a sua palavra, se a gente não conhece o seu mandamento totalmente daquilo que ele quer, daquilo que ele pensa, a gente fica alheio às bênçãos de Deus, alheio à salvação que Deus pode nos conceder. Irmãos, hoje nós temos que zelar pela palavra de Deus de uma maneira que não é somente ler. É legal quando os irmãos ficam felizes e falam assim: oh, amém, eu li a Bíblia em um ano, amém. Já li a Bíblia 30 vezes, 50 vezes, amém. Mas não basta ler. Não basta ler. Nós temos que estudar a palavra de Deus. Nós temos que conhecer os contextos. Alguém aqui conhece hebraico, aramaico? Precisa conhecer hebraico e aramaico para estudar a Bíblia. Não estou falando que você tem que estudar isso, irmão. Mas aquele que transmite a palavra de Deus, aquele que Deus chamou e separou para ensinar a palavra de Deus, ele tem que mergulhar no estudo. Ele tem que conhecer o contexto. Ele tem que saber aquela mensagem que foi falada, quem falou, para quem falou, por que falou, conhecer as circunstâncias, tem que se debruçar sobre a palavra de Deus, para que quando a gente abrir a boca para falar a palavra, as pessoas possam entender realmente o que está sendo dito. Hoje nós somos, segundo as estatísticas aí, existem mais ou menos 30 milhões de protestantes ou evangélicos no Brasil. Quantos desses realmente são cristãos? Olha, irmãos, bem poucos. Bem poucos. Por que eu posso estar dizendo uma coisa dessa? Porque não bate a conta, não bate a vida. Nós somos um povo. O povo brasileiro é um povo que tem 30 milhões de evangélicos, é um povo que o povo brasileiro é conhecido como um povo cristão, mas quando você vê os pecados, a corrupção, a maldade, as atrocidades, fica incompatível. Como que um país que diz que serve e busca a Deus vive uma situação tão terrível? O número de divórcios fora da igreja é o mesmo número dentro da igreja, sabia? De cada 10 casais, 5 se separam. Aí essa mesma estatística dentro da igreja evangélica é a mesma lá fora. Então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque o conselho de Deus não está sendo dito, não tem sido falado, não tem sido explicado, não tem sido exposto.
Alguns anos atrás eu vi um grande líder evangélico criticar Jesus, porque Jesus transformou água em vinho. Havia pelo menos 5.000 pessoas naquele templo, e ninguém, nem para levantar e dizer assim, blasfêmia, nem para levantar e dizer, levantar e ir embora. Eles ficaram ali, ouvindo aquele homem falar atrocidades e blasfêmias diante de Deus, e são evangélicos. Há um tempo atrás aí eu vi agora tem uma moda do coaching, não tenho nada contra coaching, desde que eles não entrem na questão da Bíblia. Aí tem um carinha, que eu vi uma pregação dele, um pedacinho da pregação dele, ele dizendo assim, Deus é o centro, Jesus é o centro, e aí Jesus diz assim, você é o centro. Irmão, Jesus dizer que você é o centro, é a mesma coisa, é o mesmo discurso do diabo para Eva. Coma disso, que você vai ser igual a Deus. Porque se a palavra de Deus diz que Jesus é o centro, e Jesus diz que você é o centro, então Jesus está trazendo você na condição de divino. E as pessoas, glória a Deus, aquilo é uma mensagem satânica, aquilo é diabo. Porque as pessoas glorificam isso, porque as pessoas estão aceitando isso, e seguem essas loucuras, e seguem esses líderes, porque eles não têm conhecimento da palavra de Deus. Falar aquilo que a gente quer ouvir é agradável. Esses lobos fazem isso. Eles falam aquilo que as pessoas querem ouvir e as pessoas se agradam. E tem uma técnica de neurolinguística, sabe gesticular e falar, a impostação da voz. E aí as pessoas seguem. Olha, é um servo de Deus. É um homem de Deus, mas quando você vai na Bíblia, você analisa o texto que a pessoa pregou, o discurso, o entendimento que ela passou para aquela multidão, você vai ver que não tem absolutamente nada a ver com o que o texto está dizendo. Existem aqueles que são perversos, que fazem isso para ganhar dinheiro, que fazem isso para seu próprio benefício, a serviço do diabo, mas existem aqueles que estão nessa situação porque não entendem, estão sendo ignorantes, ludibriadas. E precisa, para acontecer um avivamento, para acontecer uma transformação na nossa vida, nós precisamos ter um encontro real com a palavra de Deus. Nós precisamos ter critérios. Se um dia eu sair dessa igreja e for para uma outra igreja, for mudar, sei lá, mudar de cidade, ou sei lá, vou para uma outra igreja qualquer, no meu coração, se eu tiver que procurar uma igreja, eu vou procurar uma igreja em que o pastor daquela igreja pregue a palavra de Deus de modo expositivo, que ele chega lá e pega os versículos. Eu quero ir para uma igreja em que a pessoa que está ensinando a palavra, ele gasta o dia inteiro para estudar a palavra, que ele não fica naquela de Deus mandou pegar um versículo e fala, porque ele vai falar da boca para fora, porque Deus quer que a gente estude a sua palavra e que medite de dia e de noite, né? Isso está escrito no Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda na conversa fiada de ninguém, antes tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Lá no livro de Pentateuco, na Torá, Deus instrui e ensina que a gente pega o nosso filho e ensina ele andando, ensina ele deitado, ensina ele almoçando com ele, ensina ele, prega a palavra toda hora. Você vê no Novo Testamento, Paulo exortando a Timóteo, prega a palavra a tempo e fora de tempo, a todo instante, a palavra. Nós não podemos aceitar qualquer coisa, não podemos chegar e ouvir qualquer pessoa falar uma palavrinha bonitinha de Deus, dizer que é de Deus e não olhar para o escrito, porque aquilo pode ser lixo para a nossa alma. O que fez diferença na vida de Josias foi o encontro que ele teve com a palavra. E esse encontro que ele teve com a palavra foi genuíno, porque era a palavra. Mas nós, nessa geração hoje, precisamos ter essa consciência de entender que temos um desafio de transmitir a palavra de Deus para essa geração.
Eu tenho estudado bastante para entender a cabeça do pessoal dessa geração. E é maluco o negócio, porque está pior. Porque antigamente a cabeça das pessoas mudavam depois de 100 anos, depois de 200 anos. Nós estamos vivendo uma época que o pessoal chama de pós-modernidade. Agora já não é mais pós-modernidade, agora é modernidade líquida. Ou seja, a coisa está tão rápida, tão está tão difícil, que as palavras mudam o significado a todo instante, os costumes mudam toda hora. Então eu tenho uns amigos, tenho uns sobrinhos adolescentes, que eles já são considerados ultrapassados pelos outros. Então, tipo assim, meu Deus, como que eu vou transmitir a palavra de Deus para essas crianças, para esses adolescentes, para esses jovens? Eu tenho que conhecer o contexto de que eu estou vivendo, mas tenho que mergulhar na palavra de Deus, conhecer aqueles princípios, aqueles ensinamentos, entender o que Deus falou para aquele povo, por que falou. E aí, quando eu tenho isso, aí o Senhor vai me dar sabedoria, vai te dar sabedoria para transmitir a palavra de Deus para aquela pessoa. Porque hoje você fala assim: Jesus te ama e quer te salvar. Esse Jesus que te ama e quer te salvar, pode ser tanta coisa na cabeça da pessoa que está ouvindo: salvar o casamento, salvar a finança, salvar o corpo. E no máximo, o que pode acontecer muitas vezes, a pessoa ouvir e falar assim: amém, essa é a sua verdade, a minha verdade é outra. Então, a cabeça das pessoas estão fechando, estão minando. As pessoas falam assim: nossa, Jesus, eu amo Jesus, Jesus é legal, mas eu não gosto da igreja. Tem alguma coisa errada. É a cabeça das pessoas que são diferentes. Então hoje nós como igreja temos o desafio de apresentar a palavra de Deus. Nós somos aquele sacerdote que está lendo a Torá para o rei. Nós temos, na mesma condição, fazendo aí um paralelo, uma analogia, a igreja ela tem que abrir a palavra de Deus e ler para as pessoas. Mas esse ler tem que ser a linguagem que eles entendem. Não é que você tem que mudar a palavra, você tem que traduzir a palavra para que eles entendam aquilo que você está falando, que você está dizendo. Senão essa pessoa pode se tornar apenas uma pessoa religiosa, e religiosidade não ganha o céu. A palavra de Deus transforma, e nós precisamos ter isso em nosso coração. Irmãos, tem uma palavra chamada hermenêutica. Quem gosta de estudar, pastor aí, professor de escola dominical, sabe que tem que enfrentar esse negócio. É um negócio chato, que é o quê? Ferramentas para que você possa entender um texto bíblico. Vira e mexe, os irmãos já perceberam que de vez em quando o pastor traz uma Bíblia dele e um livro desse tamanho, né? Para quem não sabe, aquele livro lá, ele é a tradução do grego. Então, quando ele vai fazer um estudo, ele pega para ver a tradução, se bate com aquilo, ele faz todo um preparo para que ele fale somente o que está na Bíblia. Porque o cristão sabe que transforma a vida do coração das pessoas não é palavra bonita, não é saber falar direito, não é a homilética, é a palavra de Deus nua e crua, mas que entra no coração da pessoa com entendimento. Aí sim, o monge Martinho Lutero escreveu vários livros. Ele começou a reforma protestante, né? Que ele foi lá no castelo de Wittenberg, se não me engano, lá, e pegou lá as 95 teses na porta e tudo mais, e começou a reforma protestante. Quem vê assim por fora vai entender que começou ali, mas se você pudesse conversar com o Martinho Lutero, ele vai falar que a transformação começou no dia que ele traduziu a Bíblia para a língua do povo dele. Quando ele traduziu a Bíblia para o alemão, e aí a Bíblia chegou e teve acesso aos camponeses, teve acesso às pessoas que não tinham. Quando a palavra de Deus chegou no coração do povo alemão, é que houve realmente uma reforma, houve realmente uma transformação na vida daquelas pessoas. Ele fala: eu não fiz nada, eu só traduzi a Bíblia. Enquanto eu ficava na minha casa com meus amigos, de boa, a Bíblia, a palavra de Deus estava fazendo o que lhe apraz. Porque ele conseguiu, porque ele traduziu a palavra de Deus para o povo alemão há mais de 500 anos atrás. Irmãos, é esse espírito que tem que estar em nós. É esse desafio que nós temos que entender que é nosso. Não é só do pastor,
não é só do professor de escola bíblica, não é só aquele irmão que ensina alguma coisa, que Deus chamou para o ensino, mas nós precisamos entender. Nós precisamos entender a linguagem das pessoas ao nosso redor. Nós precisamos aprender a apresentar a palavra de uma maneira clara. Para que é óbvio, eu já dei um pulinho aqui, mas quando eu falo apresentar a palavra de Deus de maneira clara, vai fazer diferença se essa palavra de Deus de maneira clara entrou também no nosso coração e fez transformação. Foi o que aconteceu com o nosso amigo aqui, Josias. Ele se quebrantou, ele se arrependeu, ele temeu, ele reconheceu que Deus está virado com ele, e Deus o perdoou, e Deus o livrou e o abençoou. A conversão de Josias foi quando ele teve um encontro com a palavra de Deus. No capítulo 23, versículos de 1 até o 3, eu não vou ler, mas nesse texto, depois que Josias mandou a galera do templo lá para falar com a profetisa, e a profetisa trouxe aquela mensagem, realmente o que você leu é isso mesmo, Deus está irado com esse povo e Deus vai castigar esse povo, mas porque você se arrependeu, eu vou abençoar a sua vida, vou abençoar esse povo também, se eles buscarem a mim. Quando Josias recebeu essa palavra, imediatamente, logo após, ele mandou convocar todos os líderes de Israel. E em Jerusalém veio todos os líderes, veio todo o povo de Israel. E ele fez exatamente a mesma coisa que Safã fez com ele. Ele subiu num palanque, num alto ali, para que todo mundo visse ele, né? E ele leu a palavra de Deus para aquele povo. E solenemente, diante daquele povo, ele fez uma aliança com Deus. E levou todos que estavam naquele lugar, também fazendo uma aliança com Deus. A partir dali, então, houve um grande avivamento em Israel. Em Israel, não, em Judá. Porque a palavra de Deus foi exposta para o povo. Irmãos, nós queremos que o nosso país seja um país abençoado. Queremos que o nosso país seja um país transformado. Queremos que o nosso país seja um país de paz, de pessoas que se amem, pessoas que se respeitem. Queremos um país em que as pessoas não roubam, que os políticos não roubam. Queremos um país que a natureza pecaminosa seja suprimida e para que o temor de Deus seja maior do que tudo. Nós temos que expor a palavra de Deus. Nós temos que chamar os governantes, chamar aqui no sentido de anunciar mesmo, para que, ao eles entenderem o conselho de Deus, eles se arrependam. Na verdade, existem duas situações em que pode acontecer quando alguém é exposto pela palavra de Deus. Ele pode se quebrantar, ou ele pode endurecer, odiar. Que seja. Mas a palavra de Deus sendo anunciada, ela vai fazer aquilo que lhe apraz. Se nós queremos que o Brasil seja diferente, nós temos que pegar essa palavra, começar a ler essa palavra, começar a estudar a palavra, começar a entender o que isso tem a ver com a minha vida, o que Josias tem a ver comigo, o que todo esse texto da palavra de Deus escrito há mais de 50 mil anos, de línguas que ninguém mais fala o grego coelho, ninguém não tem mais nada dessa cultura, o que isso serve para mim? Que diferença faz na minha vida? Deus, que diferença isso faz na minha vida? Me ajuda, me dá sabedoria, abre a minha mente, abre meu coração. Porque tem que fazer diferença na minha vida primeiro. Aí sim eu posso anunciar. E aí nós podemos sonhar com um país transformado. Porque 30 milhões de evangélicos num país do jeito que está, é uma vergonha para nós. Não existe transformação. Porque a própria igreja evangélica no Brasil não é transformada. Estamos só preocupados em que Deus pode me dar. Eu quero um milagre. Preciso tanto de um milagre. Faz um milagre em mim. A gente pede coisa para Deus, não sabe nem o que pedir. Ah, Deus, faz um milagre na minha vida. Olha, pode ser que o milagre que Deus nos dê na nossa vida é um anjo que com um chinelão havaiano aí. Quer um milagre? Tá. Toma jeito, moleque. Eu não queria que você seja desse jeito, não. Que os irmãos sintam-se desafiados por essa história real na vida do rei Josias. Um menininho de 8 anos que resolveu servir a Deus. Que na adolescência continuou firme. E foi até o fim. E foi abençoado por Deus. Mas a bênção dele se estendeu a todo Israel. Uma geração inteira
foi salva. Já pensou, irmão? Você pode ser o protagonista de uma geração inteira ser salvo, porque você resolveu buscar a Deus e ter um encontro com a sua palavra. Não tenha medo, não tenha medo. Busque a Deus. Vamos buscar a Deus de uma maneira séria. Vamos ler, vamos estudar a Bíblia. Vamos criticar, no sentido assim, o que esse cara está falando? O que o pessoal vai na internet? Será que isso é bíblico mesmo? Será que isso é verdade? Vamos falar com o pastor. Ô pastor, eu escutei uma pregação assim assado. Ele vai falar para você se é isso não é. E vai te aconselhar, ó, esse livro é bom, esse aqui não é. Esse pastor fala abobrinha, esse aqui é de Deus. Mas aqui, ó, firme na palavra. Vamos estudar. Vamos estudar. Vamos deixar Deus falar conosco. Deus só fala conosco através da sua palavra, irmãos. Hebreus capítulo 1. Antigamente falava pelos profetas e hoje fala por Jesus Cristo. Está lá em Hebreus capítulo 1. Se sinta desafiado com isso, irmão. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu lhe peço, Senhor Deus, que a tua palavra possa fazer diferença na vida de todos que estão aqui. Que nós que pregamos, meu Deus, possamos sempre ter o temor, Senhor Deus, de não falar nem a mais e nem a menos, mas somente aquilo que é a tua mensagem. Que só possa colocar no nosso coração sabedoria sempre, para que possamos, ao estudar a tua palavra, entender todo o conselho e transmitir com toda a sabedoria. Eu lhe peço, meu Deus, que esta igreja, a Igreja Batista Rocha Eterna, possa ser uma igreja nobre, uma igreja que prova aqueles que falam, que pregam, que sabem discernir a tua palavra daquilo que não é a tua palavra. Uma igreja que tenha amor pela tua palavra, uma igreja que tenha cuidado e que saiba transmitir todo o conselho do Senhor a essa geração que a cada década muda. Que o Senhor nos ajude nesse grande desafio de apresentar Jesus Cristo, Senhor, como o Senhor libertador e salvador da nossa alma. Ajuda-nos, meu Deus. Abençoa cada irmão que está aqui, abençoa os irmãos que estão ouvindo essa mensagem, que ouvirão essa mensagem. Que o Senhor possa também aquecer o coração de cada um, de uma maneira tal que a gente possa ter prazer na tua lei e nela ficar meditando de dia e de noite, e conversando com o Senhor, e conversando uns com os outros, e aprendendo mais e mais, não somente para acumular, não para acumular, Senhor, mas para viver na prática, para fazer como Josias, que tomou a iniciativa e levou o povo do Senhor, o seu povo, a te servir. Ó Deus, nos ajude, tenha misericórdia de nós, abençoa, Senhor Deus, o teu povo aqui no Brasil, e também na face da terra, que possamos, na nossa reforma de vida, possamos encontrar a tua palavra, e que ela possa fazer a transformação que é necessária, para que o povo lá fora possa conhecer o Senhor. Nos ajude, Pai. Não nos permita que sejamos religiosos, não nos permita que sejamos fariseus, não nos permita que sejamos, meu Deus, omissos, e até mesmo promíscuos diante da tua palavra. Tenha misericórdia de nós, faça uma reforma em nosso coração, muda a nossa vida, o nosso sentido, para que possamos, meu Deus, fazer a tua vontade. Coloca no nosso coração o temor que Josias teve, quando deu a tua palavra e viu que ele estava longe, apesar da boa vontade que ele tinha. Nos ajude, Senhor Deus, a ser pessoas bem-aventuradas diante do Senhor, e através de nós, muitas outras pessoas possam conhecer o teu amor, verdadeiramente. É a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém.